caso Mike Leão. E se for verdade, o que acontece com o cristianismo? Imagine que amanhã os jornais do mundo inteiro confirmem uma notícia extraordinária. Não estamos sozinhos no universo. Existe vida inteligente fora da Terra. Durante décadas, isso foi apenas mais uma hipótese apresentada a nós por filmes, desenhos, séries e até temas de vários debates. Mais recentemente, um caso brasileiro trouxe a intenção de toda a internet. Se você está morando dentro de uma caverna e não viu, hoje vamos falar sobre o caso do Mike. Esse influenciador do Paraná afirma ter gravado algo que pode ser um dos maiores casos ufológicos já registrados no Brasil. Mas não sei vocês, existe uma pergunta que me intriga mais sobre a existência ou não existência dos alienígenas. Se por um acaso eles existirem, o que será das religiões? Será que o cristianismo vai acabar? Será que vai surgir outras religiões? Como que ficará o mundo religioso diante dessa notícia? A sua fé seria abalada? Hoje eu quero analisar com você o caso do Mike Leão, trazer críticas, evidências, reações e interpretar à luz da Bíblia o que realmente aconteceria caso algo dessa magnitude fosse realmente evidenciada, fosse um fato, fosse confirmado. Talvez a questão nem seja se existem alienígenas, mas em quem vamos acreditar quando eles falarem conosco. Se eles falarem conosco. Vem comigo! Capítulo 1. O caso. Tudo começou em Campo Largo, lá no Paraná. Mike Leão começou a publicar relatos em seus stories sobre a sua propriedade, fazenda, chácara. Ele começou a relatar que havia uma luz estranha, um pouco distante, ali na mata fechada, próximo, relativamente próximo da onde ele morava, dava para ver no horizonte as luzes piscando. Supostamente os animais estariam com comportamentos estranhos, ele estava escutando alguns ruídos à noite, e então vem as gravações, imagens. Como podemos ver, esses são as fotos, os vídeos da imagem que Mike Leão gravou um pouco próximo da sua propriedade, onde pode-se ver claramente que algo estranho está acontecendo. Rapidamente o assunto ele vai sair dos âmbitos das redes sociais, várias pessoas começam a falar, está ganhando uma repercussão nacional e os ufólogos, pessoas que estudam esses movimentos, essas situações diferenciadas, começaram a pesquisar sobre, até mesmo ir ao local. Milhares de pessoas passaram a acompanhar milimetricamente cada passo que estava acontecendo. O caso cresceu. E com ele vem várias perguntas. Será que é real? Será que é um fenômeno da natureza? Será que é algo ainda inexplicável? Foi uma confusão? É algo humano? Será que é um spoiler de um filme que vai sair? Ou será que não? Realmente alguma coisa tem ali. Capítulo 2. O que nós realmente sabemos? Antes de tomar qualquer conclusão, acho que a gente tem que separar o que é fato de o que é uma inverdade. E os fatos são bem simples e diretos. Existem vídeos, existem fotos, existe repercussão e existem testemunhas. Mas até o momento da conclusão desse vídeo não temos nada que nos afirme exatamente que são realmente extraterrestres, são seres de outras dimensões ou seres de outro universo, sei lá. O que é interessante é que a FAB afirmou que não ocorreu nada fora do normal naquela região, não tem nenhum registro oficial. Órgãos oficiais também contestaram algumas das informações que estavam sendo circuladas, dizendo que não teve nada de tão extraordinário naquele lugar. Isso nos traz uma posição bem equilibrada, onde temos fotos e vídeos de um lado, uma testemunha ocular de um lado e outros órgãos oficiais dizendo que nada ocorreu. Isso quer dizer que não temos provas suficientes para dizer que o que foi visto é OVNI, é extraterrestre, mas também ainda não temos nada o suficiente para comprovar que não é. Nenhuma prova definitiva ou explicação definitiva para dizer o que realmente aconteceu naquele local. É justamente nesse cenário de incerteza que eu quero trazer uma pergunta para você. E se, por um acaso, for real? Capítulo 3. O mundo mudaria? Muita gente imagina e declara que se algo dessa magnitude acontecesse, todas as religiões do mundo se colapsariam, aconteceria um caos e não existiria mais religião. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê justamente o contrário. Na verdade, a fé já sobreviveu a coisas tão grandes quanto quando vemos Copérnico nos demonstrando que a Terra não é o centro do universo, a fé não foi tão abalada assim, ela continuou firme e forte.
Ou quando Darwin vai nos apresentar a sua teoria, a fé continuou com as suas demonstrações e com o seu ponto de vista sobre toda a situação. Quando uma modernidade havia declarado que Deus havia morrido, a fé continuou firme e forte, rebatendo todas essas ideias com um posicionamento firme e declarativo. O cristianismo ele atravessou impérios, guerras, mudanças culturais, perseguições, inovações científicas. Então eu acho que talvez a pergunta inicial está errada. Na verdade, a pergunta não deveria ser se o cristianismo morreria, mas o que iria acontecer depois. O que surgirá depois? Capítulo 4. Como novas religiões surgem? Ao longo da história, temos várias religiões surgindo quando alguém, talvez iluminado, afirmou ter recebido algo divinamente inspirado, seja uma revelação, seja um livro, uma mensagem ou apenas uma direção diferente do status quo. Por exemplo, o mormonismo nasceu a partir do relato de experiências de Joseph Smith, trazendo todo um novo segmento apartado do cristianismo. Diversos outros movimentos religiosos eles surgem através de experiências espetaculares e miraculosas, onde vai se criando uma nova vertente de alguma religião, ou até mesmo uma religião do zero. Tudo isso através de sonhos, visões ou uma revelação totalmente especial. Perceba algo importante aqui, eu não estou falando sobre a veracidade ou inverdade dessas religiões. O que eu estou querendo dizer é te demonstrar um padrão histórico acontecendo. A história nos ensina muito, e com isso talvez podemos ter um vislumbre do futuro. Quando algo aparentemente sobrenatural acontece, novas crenças começam a surgir. Agora imagine o cenário. Nos é apresentado uma nova raça, uma nova espécie vinda de fora do nosso planeta, que tem vários conhecimentos que nem chegaram ao nosso pensamento ainda. Alta tecnologia, altos maquinários, coisas que talvez para nós pareçam impossíveis ou até mesmo miraculosas. Quantas pessoas será que não seguiriam estritamente o que essa nova raça falaria para nós? Quantas novas religiões surgiriam? Capítulo 5. E a Bíblia? Aqui chegamos no ponto mais importante, no ápice do nosso vídeo. O que a Bíblia diria de fatos ocorridos desta maneira? Curiosamente, a Bíblia não fala expressamente sobre extraterrestres, a menos que fomos interpretar anjos e demônios e seres celestiais como esse tipo. Mas ela fala muito sobre engano. Em Mateus 24 vai falar sobre o surgimento sobre vários falsos cristos e falsos profetas que farão coisas iguais ou semelhantes a que Jesus Cristo fez na Terra. Grandes sinais. O próprio apóstolo Paulo fala que Satanás ele pode se disfarçar de anjo de luz. E o livro de Apocalipse vai descrever um sistema mundial que vai fascinar muita gente, que vai levar muita gente a segui-lo. Multidões seguirão esse sistema, ludibriados pela sua glória. Perceba que a preocupação bíblica nunca foi a origem do sinal, mas sim do que se trata a palavra, a mensagem em si. Capítulo 6, a conexão de tudo isso com o Apocalipse. Vamos voltar ao cenário, uma inteligência superior aparece nos prometendo coisas lindas e maravilhosas, soluções para a paz mundial, cura de doenças, algo que nunca vimos antes. Finais extraordinários, uma falsa paz e um sistema que unificará a todos. Você consegue perceber que milhões de pessoas com certeza seguiriam esse sistema, essas pessoas ou esses seres que prometerão essas coisas? É exatamente por isso que Apocalipse insiste tanto no discernimento. Não porque tudo que é extraordinário tem que ser maligno, mas nem tudo que é impressionante deve ser seguido. Talvez essa seja a maior lição que esse caso possa nos demonstrar. O perigo não está apenas no poder, mas na capacidade de convencer as pessoas e a humanidade como um todo. Talvez o caso do Mike Leão seja explicado amanhã, semana que vem, mês que vem, ou talvez nunca seja. Talvez seja um eterno mistério para eu e você. Mas independente dessa história, da resolução dessa história, existe uma pergunta que ainda vai permear os nossos corações e nossa mente. Se surgisse essa inteligência superior, você a seguiria, independente do que ela falasse? Para o cristão, a esperança não está numa nave, em seres extraterrestres ou em pessoas de outra dimensão. Muito pelo contrário, a esperança ela é viva e ela já nos visitou uma vez e retornará. Seu nome é Jesus Cristo.
Porque mesmo que existam bilhões de galáxias, planetas e talvez até bilhões de formas de vidas diferentes, a pergunta importante continuará sendo a mesma: quem é Cristo? E a forma de como você responde essa pergunta pode te transformar muito mais do que a aparição de qualquer OVNI que venha a existir por aí. E você, se fosse comprovado amanhã que existe vida inteligente fora da Terra, a sua fé mudaria? Quero saber. Conta pra mim aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo pro seu amigo. Pergunta pra ele aí, sua fé mudaria caso exista vida inteligente fora da Terra? Fique com Deus e até a próxima.